uma história que envolve ditadura, opressão, cargos políticos e até a máfia chinesa. Não é de hoje que Romeu Tuma Jr. e sua família aparecem nos noticiários com temas controversos, e o Corinthians está há muito tempo nessa relação. Antes de entrar na história em si, eu quero deixar clara a minha opinião sobre o que acontece nos bastidores do Corinthians atualmente. O presidente Augusto Melo, ele precisa ser investigado, mas não pode ocorrer um impeachment antes que haja uma condenação grave com provas contundentes. Se isso ocorrer agora sem provas, é golpe político. Não sou apoiadora do atual presidente. Não acredito que ele seja um salvador da pátria, que esteja fazendo uma profissionalização simplesmente por amor ao Corinthians, mas sim porque o caminho que o Corinthians estava tomando no começo do ano levaria ao rebaixamento e a pressões insuportáveis. Mas agora vem a pressão interna e o desagrado dos conselheiros como Romeu Tuma Jr., que antes era um aliado. Quando ele foi eleito a presidente do conselho, dizia-se que era uma vitória do Augusto Melo. E agora sim, vamos para essas controvérsias envolvendo a família Tuma. Romeu Tuma Jr. é advogado e foi delegado da Polícia Civil de São Paulo na década de 80. Ele se tornou secretário nacional de Justiça em 2007. Entre as responsabilidades desse cargo estão o combate ao crime organizado, ao contrabando e a coordenação das políticas de imigração. E foi nesse cargo que seu nome estampou as capas de jornais. O suposto envolvimento de Tuma com a máfia chinesa foi revelado pelo jornal O Estado de São Paulo, que teve acesso a grampos telefônicos e e-mails entre Tuma e o chinês Li Quan, conhecido como Paulo Li. Ele era suspeito de chefiar a máfia chinesa de contrabandos em São Paulo. Tuma e Paulo Li mostravam certa intimidade nas ligações e, dizia o jornal, trocavam favores. Tuma pedia a Paulo Li celulares, videogames e outros produtos contrabandeados. Do segundo jornal, flagrou Tuma Júnior encomendando produtos eletrônicos a Paulo Li, acusado de chefiar quadrilha de contrabandistas. Deixa eu te falar, lá na Paulista vende aquele jogo I, eu vou dar pra Sabina pra ver. Tá bom? Aqui é importante destacar que Romeu Tuma Jr. também presidia o Conselho Nacional de Combate à Pirataria. Então, pelas acusações, Tuma utilizaria os seus cargos para favorecer Paulo Li com os contrabandos e ainda concederia vistos para imigrantes ilegais no Brasil, que era um outro negócio paralelo de Paulo Li. Ele vendia esses vistos para chineses que estavam ilegalmente no Brasil. Em gravações telefônicas publicadas pelo jornal O Estado de São Paulo, ele aparece conversando com Paulo Li, preso sob acusação de contrabando. Li também é suspeito de agenciar a regularização de chineses ilegais no Brasil. Nesta gravação, o secretário nacional de Justiça, que é responsável pela concessão de permanência para imigrantes, dá explicações sobre um pedido feito por Paulo Li. Você tinha pedido um negócio pro Luciano de Wang Hualin e Shenyang. Quem foi? Não sei, era uma permanência, já está publicado já, tá? Aquele negócio dele lá, seu filho, tá bom. É o do filho. Joia. E aí, o que mais? Publicou dia 16 de julho. A repercussão da investigação do Estadão foi tão grande que levou Romeu Tuma a ser exonerado do cargo em 2010. Em entrevista à Folha de São Paulo, Tuma Jr. disse que pessoas da Polícia Federal cometeram abusos na investigação do caso, que segundo ele foi arquivado e ele não deveria nem ter sido denunciado. Nessa mesma entrevista à Folha, Romeu Tuma Jr. ligou o chefe da máfia chinesa, investigado na época, ao Corinthians. A Folha fez a seguinte pergunta: Paulo Li é conhecido como contrabandista há alguns anos. O senhor, que é delegado, não sabia disso? Tuma respondeu: se for verdade, para mim é uma decepção. Sou policial há mais de 30 anos e tenho a obrigação de conhecer quem faz coisa errada. Nunca desconfiei. Até porque ele vivia uma situação difícil. Tinha um filho que estava sem emprego e eu arrumei emprego para ele no Corinthians. Ele estava tirando outro filho da escola porque estava sem dinheiro. Esse é o grande líder do contrabando? Questionou Tuma Folha. Como uma espécie de resposta, ele lançou anos depois o livro Assassinato de Reputações, um crime de Estado, no qual ele denuncia supostas práticas de manipulação política no Brasil. Apesar das denúncias graves, não há provas contundentes de suas alegações. Muito do que ele traz no livro são confidências de seu pai, o senador Romeu Tuma.
E foi essa relação com o pai, inclusive, que levou Romeu Tuma Júnior ao Corinthians. Ainda na década de 80, Romeu Tuma já era um protagonista na vida política do Brasil. Nesse período, ele se tornou chefe do DOPS, que era o órgão do governo que serviu como instrumento de tortura e opressão contra opositores da ditadura militar. Nesse período, Romeu Tuma já era conselheiro do Corinthians. E também nesse contexto surgiu o movimento conhecido como Democracia Corintiana, quando os jogadores tiveram a ousadia de lutar contra o poder e tomar as rédeas, as decisões do clube, incluindo a contratação de jogadores, como um exemplo de democracia até mesmo para o país. Apesar do histórico de presidir um órgão de repressão da ditadura militar, Romeu Tuma continuou na política depois da redemocratização. Em 94 ele foi eleito senador pelo PL, fracassou na disputa pela Prefeitura de São Paulo em 2000, mais 2 anos depois ele foi reeleito senador e faleceu em 2010. Crescendo nesse contexto, Romeu Tuma Júnior sempre teve presença marcante na vida política do Corinthians e do Brasil. Além de se tornar conselheiro do Corinthians, ele foi diretor de futebol entre 94 e 95 e disputou as eleições presidenciais de 2018. Nós precisamos administrar o Corinthians com um grupo de apoio, de participação de várias pessoas, de sócios, torcedores, conselheiros. O Corinthians precisa ser passado a limpo, os contratos precisam ser revistos. O que é bom, nós vamos manter. O que é ruim, precisa desfazer. Até porque assim, não há condições de se fazer uma gestão no Corinthians, de presidir o clube, sem olhar o que foi feito. Nós temos contratos mal feitos que estão amarrando o clube para mais 10 anos. Se você não for ver isso, não fizer uma faxina, se você varrer isso para baixo do tapete, você não administra o Corinthians. Aí é conversa fiada. Ninguém pode vir se propor a administrar o Corinthians sem olhar para trás, sem fazer uma faxina, limpar a casa. É evidente que nós vamos ter que fazer isso, vamos fazer isso, isso é um compromisso moral. Cerca de 1 ano antes dessa eleição, Romeu Tuma Júnior também pediu a abertura de um inquérito para um possível impeachment do então presidente Roberto de Andrade, mas o caso acabou arquivado. Na eleição, Tuma perdeu a disputa para André Sanches. Ele foi o último colocado na votação, com 7% dos votos. Já em fevereiro deste ano, ele venceu a disputa de presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians contra Jorge Calil. Ele teve o apoio do presidente Augusto Melo nessa eleição. Com o desenrolar do caso e a mudança dos membros da diretoria, como até a chegada do Fred Luz, o Vinícius Cascone, alguns conselheiros passaram a fazer oposição ao presidente Augusto Melo. Pelo menos é isso que dá a entender o diretor jurídico do Corinthians, Vinícius Cascone. Que inclusive muitos diziam o seguinte: se você não mandar embora o Fred Luz, nós vamos colocar impeachment para votar. Isso é público, né? Está em reunião do conselho, tem conselheiro que falou isso no microfone, né? Então, é uma chantagem, doutor? Houve essa questão mesmo? Se não mandar embora o Fred Luz, o impeachment será votado? Houve isso? Sim, houve. Foi parte do presidente do conselho, doutor Romeu Tuma? Sim, aconteceu. Na verdade, a fala no microfone não foi do presidente do conselho, né? Foi de outro conselheiro. Que eu acho que, nesse momento, o Augusto tentou profissionalizar o Corinthians, tentou justamente garantir aqui um nível de excelência, tentar buscar a melhoria de processos, e evidentemente que isso leva muito tempo, né? Não é tão simples, né? O Corinthians tem uma estrutura bastante grande, né? E ela precisa ser aperfeiçoada, eu sempre falo isso. Então, nesse aspecto, evidentemente, quando o Augusto tentou, nesse sentido de buscar essa profissionalização, houve esse bombardeio contra ele. Eu não sei se o doutor pode falar, mas a informação que eu tenho é que foi o Fran Papaiordano, né, o conselheiro que falou isso no microfone, e com a anuência do presidente do Conselho Deliberativo, doutor Romeu Tuma. Doutor, o Romeu Tuma falou antes mesmo da contratação do CEO, no programa Mesa Redonda da TV Gazeta, que ele era contra um CEO no Corinthians, antes mesmo do aparecimento do nome do Fred Luz, né? E com a contratação do Fred Luz, claro que houve uma rejeição ao nome desse profissional. Você acha que se o Augusto Melo tivesse demitido o Fred Luz na semana passada, quando começou essa questão toda, não haveria essa convocação da reunião? Então, na verdade, o que acontece, né? No meu entendimento, o Corinthians não pode ficar sujeito, né, a não contratar alguém para você votar um pedido de impeachment, né? Assim que eu penso. Eu não vejo problema nenhum com a consultoria. Acho que a consultoria presta um bom trabalho, né? Eu não tenho só o Fred, tem outras pessoas que trabalham lá pela consultoria, né? Eu estou bastante otimista com os projetos que foram apresentados, né?
Tem questões importantes aí que podem trazer uma melhoria para o Corinthians, né? Agora tem outras situações, evidentemente, que a diretoria não concordou, com alguns apontamentos, e vem aí tentando criar outras situações para buscar a reestruturação jurídica financeira do clube. A gente precisa fazer isso, independente de quem seja o presidente. Agora é o tempo que vai dizer como essa história vai se desenrolar.